Daniel na fornalha? Bem, o texto não diz. O texto não diz nada em relação a isso. Trata-se de um silêncio do texto. Agora vai dizer que os seus três amigos participaram da fornalha, né? Daniel, não, no capítulo 3, não diz nada a respeito de Daniel. O autor silencia na questão. É, Compartilhando tela com vocês em relação à questão, é, vamos pegar aqui o seguinte. Botei aqui, botei. Compartilhando tela. É, os seus amigos, né, que é o Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqui não vai dizer nada a respeito de Daniel. Tipo, e Daniel, né? Não tem. Agora vai dizer que os seus três amigos, foram jogados na fornalha ardente. Como diz aqui no 12, né? Daniel 3:12. Ora, aí estão alguns judeus a quem confiaste a administração da província de Babilônia, a saber, Sidraque, Misaque e Abidnego. Esses homens não tomaram conhecimento do teu decreto, ó rei. Não servem a teu Deus e não adoram a estátua de ouro que levantaste. Daniel 1:7 vai dizer, né, o chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes sobre em relação aos nomes, né, que o chefe dos eunucos deu a cada um. Nesse caso, Daniel, o nome dele, né, passou a ser Baltassar. Né? Então, note que Baltassar não foi localizado no capítulo 3 de Daniel. E assim como os amigos de Daniel escolheram se abster, Daniel também, no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Daniel, vai dizer: ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Por isso, impediu o chefe dos eunucos para deles se abster. Note que Daniel também não queria se contaminar. Nós temos aqui também, na questão do capítulo 3, pegando do versículo 25 em diante, segue-se um acréscimo, uma adição. Então, o cântico é uma adição, é um acréscimo que foi introduzido no capítulo 3. Então, esse cântico é uma adição, um acréscimo. No comentário da BJ, Bíblia de Jerusalém, vai dizer sobre o acréscimo. A longa adição que segue do versículo 24 ao 90 em itálico, conservada somente nas traduções grega e siríaca, teve certamente um original hebraico ou aramaico. Seguimos Teodosião. Os LXX, a Septuaginta, apresentam algumas variantes ou inversões. O versículo 24 do aramaico coincide com o verso 91 do grego. Dentro da adição, vai mostrar os acréscimos dentro do acréscimo.
versículo 67, né, vai falar, quer dizer, no comentário acerca do versículo 68, né? Nesse caso, o versículo 67. Versículo 67 e o versículo 68 tem um acréscimo, ou seja, um acréscimo dentro do acréscimo, que vai comentar a Bíblia de Jerusalém, né? Encontra-se apenas nos LXX e em um só manuscrito de Teodosião. Então, vai falar sobre isso. E sem o acréscimo é do capítulo, do versículo, né? É do versículo 29 até o versículo. Não, desculpa. Aqui é a parte final que eu destaquei da parte que não tem a ver com o acréscimo. Sem o acréscimo é do versículo 1 até o versículo 30. É a parte sem o acréscimo. Tá? Então, do capítulo, a redação do capítulo 3 de Daniel é do versículo 1 até o versículo 30. Né? O restante é acréscimo, cântico em si. E aqui vai dizer, né, aqui tem um texto em grego, né, o texto em grego, e aqui o texto em aramaico. O texto em aramaico que vai falar, né, as honras, né, que o rei da Babilônia deu ao Deus dos três amigos de Daniel. Por conta, os livrou da fornalha ardente. Aqui tem a versão em grego, né, e aqui a versão em hebraico, quer dizer, aramaico. Vai falar dos benefícios que, que ele deu. Aqui na versão em grego vai dizer o seguinte, né? E, é, e eu, e eu, exibição, um decreto, ou seja, e eu exibi, né? E eu exibi um decreto para cada pessoa de tribo, língua, que deveria falar, que não poderia, né, nesse caso, que, que, não, que falasse, né, blasfêmia contra o Deus, né, de Sadraque, Mesaque, Abednego, para destruição, os quais fizessem isso. Né? E aqui nós temos a palavra apoleian, para a destruição, deverá ser, ou seja, deverá ser destruído. Temos aqui roi koi, roi koi auton, ou seja, que sejam destruídos cada um de suas casas. Ou seja, né, ele deu honras, né, a esses três. Né? A mesma coisa está em aramaico. Né? A mesma questão está em aramaico. Aqui vai estar simplesmente a mesma coisa. Né? Como está aqui no finalzinho, né? Cadê aqui? Pendain, Malka, Hatzilach, Lesadrach, Meshach, Uavet, Negon, Bim, Dinat, Bavel. Né? Ou seja, né? Então, o rei, né, deu promoção, né? Promoveu Lisadrach, Isaac e Uá-Fed-Negô, ou seja, Abednego, né? Na província da Babilônia. Que aqui, Bamidnat, é, Bim-Dinat, Bavel, província da Babilônia. Então, então é, este capítulo 3 de Daniel vai dar ênfase, né, somente o autor oculta o personagem de Daniel e dá ênfase aos
3 amigos dele, né? Então aqui Daniel sai de cena, né? Como aqui é uma análise simples, não é uma análise avançada, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque, né, Daniel não esteve entre o decreto, né, entre os punidos. O objetivo dessas minhas abordagens, dessa análise de capítulo por capítulo de Daniel, é a postura de Daniel, o caráter de Daniel. Então, eu não estou entrando muito, embora um pouco, na questão crítica, mas na questão pessoal, da figura, né, do profeta Daniel. E aqui, né, o autor oculta, né, o personagem Daniel. Certo? Até o próximo vídeo.